Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? É uma alegria estar no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade, para conhecer o texto bíblico, mas acima de tudo, para aprender e fazer melhor a vontade do Pai Celestial. Você pode acompanhar informações, curiosidades e alguns dados sobre o nosso programa nas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Caso você queira aprofundar o seu conhecimento da Palavra de Deus e alguns temas que nós estudamos aqui, eu sugiro fortemente que você acompanhe o site biblia.com.br. Aí você vai encontrar informações, poderá fazer pedido de estudos bíblicos ou poderá, se quiser, fazer o estudo bíblico online. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sem dúvida nenhuma, ao longo da história, Jesus Cristo foi a pessoa de quem mais se escreveu, de quem mais se falou e de quem mais se ensinou. Como é que nós podemos compreender a pessoa de Cristo? Como é que nós podemos descrever a sua pessoa? Como é que nós podemos descrever a sua obra? E que impacto tudo isso causa na igreja e em cada um de nós? Esse será o nosso tema nesta oportunidade, à luz da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1 e capítulo 2. Está começando o programa Teólogos. No programa desta semana, nós vamos estudar a pessoa e a obra de Jesus Cristo à luz da Epístola de Paulo aos Filipenses, particularmente os capítulos 1 e 2. Para esse assunto que é tão importante, conhecer a pessoa de Cristo, o que Ele fez e faz em nosso favor, para isso temos dois convidados especiais. Temos o pastor Carlos Flávio Teixeira, que é professor de teologia na Faculdade Adventista da Bahia. Carlos, muito obrigado por estar aqui conosco neste programa. Você fez um doutorado em Ciências da Religião com ênfase em Teologia Sistemática. Conta para nós rapidamente o que significa, qual o esforço, as implicações de você fazer um programa de doutorado. Quanto tempo toma? Como é que funciona? Os doutorados no Brasil normalmente variam de 3 anos e meio a 4 anos e meio, dependendo do programa, né? E eles incluem uma série de disciplinas, de matérias, em que você vai estudar especificidades da teologia e, ao final, você tem que apresentar como resultado uma tese, que é uma pesquisa aprofundada em um determinado tema. Inédita, né? Inédita, mostrando que você tem domínio da pesquisa naquele tema que você se propôs a estudar. Aí, então você tem um time uma banca de avaliadores, né? Ao final tem uma banca. E vão para te banca... castigar, né? Isso. Ao final você tem que submeter, tem 2 etapas, a qualificação, que você submete o seu projeto de pesquisa e tem que ser aprovado por uma banca, normalmente constituída de 3 doutores, e ao final, esse trabalho, o resultado final dele é submetido a uma banca com 5 doutores que vão te sabatinar e vão esquadrinhar o texto para ver se o texto atende aos critérios exigidos na academia. Legal. Então, você percebe, amigo, que é bastante esforço para você obter uma titulação que é essencial no processo do ensino numa universidade. O nosso outro convidado é o pastor Leonardo Nunes, que é professor de teologia e diretor do Seminário de Teologia na Faculdade Adventista da Bahia. Leonardo, obrigado por estar conosco. Obrigado. E a sua experiência de um doutorado? É fácil, é difícil, é coisa de louco mesmo, como alguns dizem? Como é que é? É muito gratificante, é gostoso você estudar aquilo que você ama. Uhum. Mas se você não tenha o foco, então o doutorado se torna muito angustiante. São 10, 12, 15 horas sentados por dia. No meu caso, um doutorado dura aí no mínimo 5 anos, entre 5 e 10 anos, né?
E você, durante esse tempo, vai estudar e se focar num assunto, numa área, num texto. Então, é necessário realmente esse foco. Não é questão de ser inteligente ou não, é mais o foco mesmo, a disciplina de estar ali estudando esse assunto, esse tema sob vários ângulos diferentes durante tanto tempo. Muito bem, mas isso é compensador porque aí nós aprendemos a lidar melhor com o texto bíblico. Leonardo, o texto que eu li no início, Filipenses 2,5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse texto seria essencial para compreender a temática que é apresentada aqui em Filipenses? Esse texto é crucial, porque muitas vezes as pessoas pegam as epístolas e dissociam as duas partes do epístola, que é a parte prática com a parte teológica. E estudamos, às vezes, muito a parte teológica e nos esquecemos da prática. E no verso 5, o apóstolo Paulo está fazendo justamente a união dessas duas coisas. Tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, a questão prática, como também houve em Cristo Jesus. Então, ele está vendo, ele vai falar sobre a pessoa de Cristo, mas ele vai falar sobre a pessoa de Cristo para ensinar algo prático para a vida dos seus irmãos, para quem ele está escrevendo. E assim a epístola, não é? Ela não é um tratado teológico, ela é um estudo da palavra de Deus direcionado para transformar a vida dos cristãos. Carlos, para compreender um tema é necessário compreender o contexto do tema. Qual que era o contexto da carta aos Filipenses nesta situação aqui? O que desafiava essas pessoas a ponto de Paulo se direcionar a eles desta maneira falando de Cristo? Os filipenses estavam numa situação assim, bem complexa. Filipos ficava às margens da Via Ignácia, né, que era uma via que ligava a Ásia Menor até a Grécia. Passava ali pelo estreito e dava a volta. Isso significa o quê? Que era um lugar de pessoas, de negociantes, de empresários, de gente que viajava, passava tempo ali, de gente um pouco intelectualizada para os padrões da época. Sim. Eles tinham conhecido a Cristo por meio da pregação, mas agora o apóstolo Paulo mostra algumas preocupações que nos ajudam a contextualizar essa mensagem. Paulo vai aconselhar para eles vai destacar 3 realidades na carta. Vai recomendá-los alegria, humildade e fé. À luz do quê? Por que Paulo recomendaria essas 3 coisas? E esse verso específico vai falar um pouquinho da humildade, né? Nesse contexto nosso aqui, do capítulo 2. Por que Paulo recomenda isso? Bom, vamos primeiro para o capítulo 1, verso 28. Que em nada estáis intimidados pelos vossos adversários. O texto indica que os filipenses estavam, de alguma forma, sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de hostilidade por causa da sua fé. Verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Eles estavam também padecendo por causa da sua fé. E agora, o que agravava isso tudo? O que agravava isso tudo? Algumas confusões entre os irmãos. Algumas confusões entre os irmãos. E isso vai motivar Paulo a incentivá-los a terem alegria em Cristo, a terem humildade para conviverem uns com os outros e, sobretudo, uma fé viva de que o Senhor iria respondê-los. Um detalhe, mas eu acho que é interessante, é que essa é uma das epístolas da prisão, né? Ah, sim. Que Paulo escreveu estando na prisão. Sim. E ele fala para as pessoas terem alegria. Alegria. Alegrei-me sobremaneira. É uma epístola que fala de alegria o tempo inteiro. Ele alegre, mas na prisão. Na prisão. Só Cristo para fazer uma coisa dessa. Agora, Leonardo, no capítulo 1, no verso 27, lá no finalzinho, diz assim: ouça no tocante a vós, outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. A unidade é um elemento essencial dessa epístola, correto? Sim, essencial.
nessa epístola, na epístola aos Efésios, na minha igreja, na sua igreja, na minha casa, na sua casa, unidade é essencial. E aqui está, mais uma vez, ele dizendo, em um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica. Já chega de inimigos tentando destruir vocês. Por que a unidade é tão importante? Foi tão importante e é tão importante? Porque com a unidade nós fazemos mais coisa do que quando estamos sozinhos. É coisa simples, não é? E a unidade é o reflexo da presença de Deus na vida da igreja, na vida do crente, na vida da família. A unidade é como Deus trabalha. Se você for ver os grandes eventos da salvação, na história da salvação, por exemplo, a ressurreição de Cristo, o batismo de Cristo, a morte de Cristo e outros eventos, você vê que Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre juntos ali. A unidade de pensamento, de ação, né? É muito forte na palavra de Deus. E ele diz que João fala muito disso, né? 17. Na oração sacerdotal, que nós sejamos unidos como Cristo e o Pai são um, né? Que nós também sejamos um. Então, essa unidade que ele clama aqui é o ideal cristão. É o ideal cristão. E às vezes, quando a igreja está muito bem, uma maneira como ela cai é quando alguém vem plantar alguma semente de discórdia. E discórdia sempre provém do orgulho quando a gente tenta ser mais importante do que alguém. E a unidade que ele vai falar aqui, ela só existe quando ela é pautada pela humildade. Amém. Não existe unidade quando é um orgulhoso e o outro tenta simplesmente viver à sombra dessa outra pessoa. Isso não é unidade, isso é deixar de existir para... Um suportando o outro. É um suplantando o outro, né? E outro suportando um. Unidade só existe na humildade, não é? Que é o Em João 17, vai falar, que Filipenses vai falar aí. em João 17:11, no final, diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ô, Carlos, quer dizer, num ambiente de unidade, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo pensa a mesma coisa, todo mundo veste a mesma roupa, come a mesma coisa. É isso mesmo? Não necessariamente. Essa unidade ela tem um contexto. E se você me permitir continuar ainda em João, embora Sim. o nosso texto seja Filipenses, já vou voltar para lá, mas João 17, verso 21, ele fala assim, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí no verso 22 vai dizer, de novo, para que sejam um. Verso 23, e sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quer dizer, a unidade, ela promove duas grandes bênçãos. Ela aperfeiçoa os que estão unidos, mantendo-os ligados à divindade, e por meio desse aperfeiçoamento, o mundo crê em Jesus Cristo. Então, a unidade, por meio dela, Deus muda algo em nós, Deus faz algo em nós, e por meio de nós, por meio dessa unidade, ele é bem representado ao mundo. Agora, ô Leonardo, é bonito isso de se falar. Evitem de bater a mão no peito por causa do microfone. Ah, sim, foi eu. Sem problema. Perdoa teu E agora? servo aí. Retoma o senhor. Ah, tá. Beleza, vamos embora. Em 5, 4, 3, 2. Carlos, isso é muito bonito de falar. Agora, Leonardo, no mundo real, é possível chegar à unidade cristã? É possível pela graça de Deus. Falando de unidade, o livro de Efésios é muito forte nisso. E a primeira parte de Efésios, os primeiros 3 capítulos, fala sobre a unidade em Cristo. E fala da área teológica, não é? Sobre a unidade. E nos últimos 3 capítulos vai falar dessa unidade vivida na vida dos cristãos. E nesse intervalo aí, no capítulo 4, os primeiros versos,
o apóstolo vai falando, ele rogo-vos, né? Que mantenhais o vínculo da unidade, que mantenhais a unidade no vínculo da paz. E aí ele vai falando, e depois de discorrer sobre a unidade, é um só Espírito, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, e ele então vai e fala assim, que essa unidade, ela é alcançada quando se vive em Cristo Jesus. Ou seja, não há como ter unidade desvinculado da pessoa de Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo fala sobre o corpo, que é um só cabeça, que é Jesus Cristo, e que nós somos o corpo. Então, unidade só há quando tem a cabeça pensante, que tudo organiza, que manda os impulsos elétricos para todos os lugares, que processa a visão, tudo, que é Jesus Cristo. Então, unidade real só existe, porque fora disso, o desejo do ser humano é orgulho, é dizer que é melhor do que o outro, sempre acha uma coisinha, desde criança, né? Às vezes é possível ver uma criança dizendo, o meu pai é isso, ou o meu pai é 2 vezes isso, ou o meu pai é 3 vezes, meu pai... Está no coração do ser humano esse desejo, né? Esse orgulho, mas é possível unidade quando Cristo Jesus está presente e Ele é o cabeça e não eu o cabeça. Quer dizer, Carlos, que uma unidade puramente humana, prescindindo de Cristo, não poderá se efetivar, né? Não pode, porque se você olhar no texto aqui, inclusive o mesmo verbo é usado 3 vezes. No capítulo 2, verso 2, diz assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Esse penseis aqui é o verbo froneo. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, e de novo o verbo aparece, tendo o mesmo froneo, tendo o mesmo sentimento. Quando você vai para a terceira ocorrência desse verso, ela está lá no verso 5, nosso verso-chave. Tende em vós o mesmo froneo. Esse verbo significa 2 coisas. Significa uma forma de pensar e uma forma de agir. E o que Paulo está dizendo aqui? Tenham a mesma forma de pensar e a mesma forma de agir de Cristo. Em relação a quê? Em relação à humildade de Cristo. E isso fica claro nos versos 3 e 4, quando explica que humildade é essa. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Muito bem. Eu acho que nós podemos avançar um pouquinho mais nessa temática, Leonardo. Eu queria que você guardasse a sua percepção para o próximo bloco. Eu queria dizer assim para o nosso amigo ouvinte que a unidade é algo que precisamos almejar na família, na igreja, no trabalho, mas sem Cristo não poderá ser possível. Impossível. No próximo bloco, vamos retomar com o Leonardo e vamos conectar a questão da unidade, a humildade, a pessoa de Cristo. Voltamos num instante. No programa desta semana, estamos estudando a pessoa e a obra de Cristo à luz de Filipenses, capítulo 1 e capítulo 2. Nós já estudamos a importância da unidade na vida cristã. Nós entendemos que a unidade verdadeira só é possível quando Cristo faz parte, está no coração das pessoas, porque Ele altera o modo de pensar e o modo de agir. Agora, Leonardo, você queria destacar os versos 3 e 4, né? Que dizem diretamente sobre a pessoa de Cristo. Por favor. Na realidade, o verso 3 e 4 trazem para nós ensinamentos muito difíceis, muito difíceis. No verso 2, ele fala sobre unidade. No verso 3, ele vai dizer como essa unidade pode ser alcançada. E unidade aqui é diferente de uma unidade numa corporação, por exemplo, onde as pessoas estão ali porque têm objetivos em comum. Se não fizer alguma coisa, pode ser demitida. Aqui a unidade é baseada na humildade e no amor, né? E aí no verso 3 diz, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade.
Considerar cada um ao outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é muito sério, muito difícil. Mas é o ideal divino para a nossa vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. E como isso é tão complexo, tão importante e tão profundo e difícil, ele dá um exemplo, é o único exemplo que pode realmente fazer com que esse ideal divino seja alcançado na vida do ser humano. Que aí ele começa então a partir do verso 5 a discorrer sobre isso aí. Ou seja, essa unidade baseada na humildade, considerando o outro superior a mim, não pensando no que é meu, mas pensando primeiro no que é dos outros. Isso é possível porque Jesus Cristo já fez isso. Ele então vai explicar nessa passagem cristológica aí. Como que dizendo que o próprio Cristo havia vivido o ideal dos versos 3 e verso 4, né? Carlos Flávio, ao estudarmos a pessoa de Cristo, do jeito que ele viveu, o mesmo sentimento, diz o verso 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus. Jesus Cristo era Deus? Que elementos nós temos para pensar na divindade de Cristo? Esse elemento do verso 6 já seria suficiente por si só, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus. O termo aqui grego para subsistir, ele equivale a dizer assim, ele continuou em forma de Deus, morfê teou. O morfê é a forma como Cristo se apresenta, que indica a sua natureza, o seu caráter, aquilo que ele de fato é. A morfê é a expressão do que de fato o ser expresso é. Então, quando Paulo fala aqui que ele, subsistindo em forma de Deus, ele está dizendo, olha, mesmo continuando sendo Deus, ele assume a morfê dolor, a forma de homem. E se esse texto paulino não bastasse para nos mostrar claramente que Jesus Cristo era Deus, Paulo tem um outro texto que, se você me permite, em Colossenses, capítulo 1, verso 15, capítulo 1 de Colossenses, o verso 15 a 19 diz, discorrendo sobre Cristo, sobre o Filho, Paulo diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Então, primeiro, no verso 16, ele colocou ali, pois nele, de acordo com ele. Agora, tudo foi criado por meio dele e para ele. E o verso 17 vai fechando. Ele é antes de todas as coisas. E aqui Paulo repete a mesma ideia. Nele tudo subsiste. E aí ele vai discorrendo, o verso 19 diz que nele reside toda a plenitude. Então, se Filipenses 2, verso 6 não bastasse, Colossenses 1, num outro contexto, mas falando da divindade de Cristo, Paulo deixa claro, Cristo era plenamente Deus, antes da sua vinda, e na sua vinda ele subsiste como Deus. Essas duas palavras gregas aqui que ele falou, e eu acho que é interessante falar até a forma verbal como uma delas aparece, a palavra subsistindo, hiparcon, que é existir, ser, e ela está num particípio presente. Então, é algo que continua, não é? Contínuo que especialmente particípio, né? E morfê, como ele já falou, é essência. É uma forma que mostra a essência. Então, ele, essencialmente, ele subsiste, subsistir aqui não é no sentido de eu vou buscar minha subsistência, não, é desistir continuamente, não é? Então, continuamente, ele é essencialmente Deus, na sua essência. Agora, ao mesmo tempo, Leonardo, ele é Deus, mas ele é ser humano.
não é isso? Cristo não é ser humano. Que elemento nós podemos pincelar, destacar sobre a humanidade de Cristo? E aí vem o verso 7. Que ele, sendo Deus, julgando não ser usurpação, ser igual a Deus, porque ele é Deus, ele então se esvazia. Esvazia. O que é esvaziar-se? O que é esvaziar? Esvaziar, esvaziar. Ele, sendo Deus, ele deixa tudo para trás. Seu reino de glória, os milhares e milhares de anjos. Só um deles pisou na terra e centenas de soldados caíram desmaiados. Ele deixa toda essa glória, todo esse resplendor, todo o poderio de anjos o adorando dia e noite, com asas, voam com outras asas, cobre o rosto, outras asas cobrem os pés. Imagine você ser um ser glorioso como esse Deus maravilhoso. Ele deixa tudo isso. Ele abre mão, Carlos, da sua divindade para tornar-se um servo em semelhança aos seres humanos, é isso? Não. Tanto não é, porque isso seria contrário ao que foi dito no verso 6, que ele subsistindo em forma de Deus. Então ele não abre mão da divindade. Esse esvaziamento aqui é abrir mão da manifestação da sua glória, da manifestação do seu poder divino. Mas Cristo, ao revestir-se da humanidade, ele permaneceu sendo Deus. Mas esse esvaziamento fez com que a sua glória fosse velada pela sua humanidade. Lutero dizia que Lutero usava uma palavra latina, ele ficou absconditus. Deus ficou absconditus em Cristo, ou seja, ele ficou velado, ele ficou sem ser reconhecido em Cristo. Por quê? Ao Cristo vestir-se da humanidade. Bom, então se ele não abriu mão da sua divindade, então nós temos que combinar a natureza divina com a natureza humana. É isso mesmo? Como é que nós podemos combinar as duas naturezas sem afetar ambas? Veja, no texto aqui, ele subsiste em forma de Deus, ou seja, ele existe continuamente na sua essência Deus. No verso 7, ele mesmo se esvazia, reflexivo, né? E depois então ele assume o quê? Novamente é usada a palavra morfê. Isso aqui é muito forte. Essas duas palavras usadas tanto para ele ser Deus e ser servo, são as mesmas palavras, é a mesma morfê. Ele é em essência Deus, mas ele também é em essência servo. Então isso aqui é que dá essa liga, não é? Essa junção. Ele é homem, servo, realmente. Ele é servo na sua essência e ele é Deus na sua essência. Agora, Carlos, o verso 9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Como é que Deus exaltou Cristo nesse processo do esvaziamento, da combinação de uma natureza com a outra? O verso 9 vem depois do que Cristo fez no verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, depois de tudo o que Cristo fez, Deus recebe essa oferta e exalta a Cristo sobremaneira. E esse sobremaneira é o hiperipsosen, essa exaltação, ou seja, deu uma honra excepcional a Cristo. Não uma honra que ele já não tivesse como Deus, mas agora uma honra como Deus que tomou a forma humana e que morreu em nosso lugar. E ele vai ser honrado como alguém da divindade que veio resgatar o ser humano. O que o texto está dizendo é justamente esse contraste, esse paradoxo, novamente, que precisa ser harmonizado, que é harmonizado no texto. Ele totalmente Deus e se esvazia e se torna servo, mas ele vai até onde? Até a morte de cruz. Cruz para a gente é uma coisa linda hoje, mas não era nesse tempo. Então, Cristo morreu completamente despido perante todo um povo escarnecendo na frente dessas pessoas. É a vergonha mais completa, a desgraça, desculpa a expressão, mais terrível
que alguém poderia passar. Então, ele, de Deus ao ser mais vil, mais sofredor que a humanidade já teve contato, não é? Agora, Carlos, estamos falando de um Deus cuja glória está escondida, mas está presente, né? Agora, podemos pensar o que podemos pensar a respeito da natureza de Cristo depois da ressurreição? Que tipo de ser, de pessoa ele é? Cristo é o Deus Filho encarnado. Ou seja, depois da ressurreição, Cristo ascende ao céu, mantendo a sua natureza humana, ele é exaltado e ele continua hoje à destra de Deus, no santuário celestial, e ele mantém a sua natureza plenamente divina e a sua natureza plenamente humana. Então, como diz um texto que eu li, com um braço, Cristo alcança o divino por ser Deus, e com o outro braço ele alcança o ser humano por ser humano. E é por isso esse conceito de Filho de Deus é tão importante na teologia do Novo Testamento. Você vê isso de Mateus e Apocalipse. Se Cristo fosse apenas um homem, a morte dele seria muito bonita. Mas é só de um mártir, né? Mas só de um mártir. Mas é o Filho de Deus. Por isso que aqui fala dele Deus, depois ele na cruz, até a cruz, né? Mas depois fala da exaltação dele, que o livro de Hebreus enfatiza tão bem. Um dos textos no Novo Testamento que mais se repete em todo o Novo Testamento é a citação de Salmo, capítulo 110, o verso 1. E, por conseguinte, o verso 4 vem junto. Vamos ler esse texto? Podemos. Salmo 110. Salmo 110, o verso 1. Salmo 110, 1. Então, vou ler aqui, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E Pedro cita esse texto em Atos capítulo 2, Atos 5. E Hebreus ele citou alguns, e tem outros também. E mais uma vez aqui a ideia repetida, exaltou acima de todos. Colossenses, Efésios capítulo 1, verso 20, 21. Que Deus o elevou e o fez assentar, não é, à sua destra e pôs todos os inimigos debaixo dos seus pés e subjugou todas as autoridades e potestades e por aí vai. Então é esse pensamento que nós vemos aí em Efésios capítulo 2 e o verso 9 e 10 e 11 também, extremamente importante para a salvação. É o Filho de Deus, Cristo como Filho de Deus. Porque ele não é apenas um homem mártir. Não é. Tanto é que tem um elemento interessante aqui no capítulo 2, no verso 7, que diz que, tornando-se, quando ele assume a morfédolo, que é a forma de servo, ele tornando-se em semelhança de homens, né? Aqui você tem o homoioma. Isso é interessante. Isso é importante, porque Cristo assumiu plenamente a natureza humana. Sim. Mas não foi a natureza humana como a nossa. Ou então Paulo não teria dito que ele assumiu homoioma, ele foi semelhante. O que é semelhante não é igual. Então ele assumiu a natureza humana, a natureza plenamente humana, mas não com todas as características que nós temos, todas as contingências pecaminosas que nós temos, né? Então, Cristo, tudo isso aqui para dizer o quê? Cristo continua sendo alguém singular. Alguém singular. Bom, isso de maneira alguma, Leonardo, diminui a força da pessoa de Cristo, dizer que ele é ser humano, né? 100% ser humano, 100% Deus. Alguém pode dizer, não, mas se ele é ser humano, então, qual é o efeito dele na minha salvação? Isso não diminui. O fato de ele ter preservado a humanidade e a divindade juntos, o fato de ele ter a humanidade não diminui o seu impacto, o seu poder de salvação
em favor do ser humano. Aumenta, não é? Aumenta. Deus não pode morrer, mas Cristo morreu. Cristo sofreu. Cristo sabe o que é ser tentado, sabe o que é sentir sede, sabe o que é sentir fome, sabe o que é ser rejeitado, sabe o que é dormir num barco duro, do que andar quilômetros e quilômetros, sabe o que é sangrar, Ser traído. ser traído, Chorar. ele sente como ele Passar sente fome. como a gente, passa fome. E é por isso que ele é um Deus maravilhoso. Ele deixou toda a glória por amor a mim. Ele me amou sem eu nunca tê-lo amado, sem eu nem ter mesmo existido. Muito bem. Esse é o nosso Cristo, amigo, amiga, você que nos acompanha. Este Cristo que é Deus, mas que é ser humano, que nos compreende, mas que nos salva. Falamos então nesse bloco sobre a pessoa de Cristo. No próximo bloco, vamos falar sobre a obra de Cristo em nosso favor. Voltamos num instante. No programa desta semana, estamos tratando do tema da pessoa e da obra de Cristo. Já vimos o assunto da unidade na Epístola de Paulo aos Filipenses. No segundo bloco, vimos o tema da pessoa de Cristo e agora vamos tratar sobre a obra de Cristo. Carlos, quando nós lemos os Evangelhos e alguns outros livros do Novo Testamento, nós vemos claramente que ele teve uma vida de sofrimento. O próprio texto de Filipenses diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, Filipenses 2:8. O sofrimento de Cristo foi real, assim como nós sofremos também? Sim, os sofrimentos de Cristo foram reais. Ele foi duramente tentado, até de forma muito mais, eu diria, intensa do que nós, porque se nós formos olhar assim, do ponto de vista prático, quem é que sofre mais? É quem, ao ser tentado, cai, fraqueja, ou quem é tentado o tempo todo E permanece. fiel? Quem que é mais provado? Quem sofre mais? Quem sofre mais? É claro que é esse que Agora, permaneceu. falando das tentações, ele foi tentado em tudo. Como é que ele pode ter sido tentado em tudo se ele é apenas uma pessoa? Como ele pode ter sido tentado em tudo e compreender a tentação de uma moça, de uma senhora, se ele foi um homem, um jovem? Cristo foi tentado naquilo que é a essência de toda E tentação, qual que é a essência de toda a tentação? nos separar de Deus. Então, ninguém pode ser tentado naquilo que não é. Então, Cristo não sendo uma mulher, ele não foi tentado como uma mulher. Claro. Cristo não sendo um homem rico, ele não foi tentado como um rico é. Amar a riqueza, por exemplo. Mas Cristo foi, isso não diminui em nada a força da tentação que estava sobre ele, pressionando ele. Por quê? Porque ele não tinha pecado nele. E um ser sem pecado, a intensidade da tentação sobre esse ser é muito maior. Por quê? Porque ele nunca caiu, ele nunca fraquejou. E aí ele então vai resistir com muito mais intensidade, com muito mais risco do que qualquer ser humano. Você pode ver, por exemplo, nas tentações de Satanás. Eu não sou tentado, nunca fui tentado a transformar pedra em pão. Não teria feito, né? Não teria feito. Agora, Cristo, na tentação, ele é tentado ali duplamente, como homem e como Deus. Então, você veja, a fome era uma Ele estava característica com o quê? Humana. Transformar pedra em pão. Divino. Um atributo de quem? De Deus. De Deus. Então, qual foi a tentação mais intensa para Jesus ali? Foi usar o seu poder em benefício próprio. Isso iria separá-lo de Deus, isso iria contra aquilo que ele próprio é. E isso colocaria em xeque toda a sua obra a nosso favor. Toda a sua obra, todo o plano da salvação. Leonardo, o texto de Filipenses 2:9 diz: pelo que também Deus o exaltou, falando de Cristo, o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Isso pressupõe que Cristo foi vitorioso, né? Amém. Sobre a tentação. Como é que Cristo pode ter sido vitorioso? Qual foi a forma que ele utilizou para ser um vencedor? E será que nós podemos também sermos vencedores como ele? A fórmula que nós encontramos nos evangelhos é a total dependência de Cristo ao Pai.
E isso se torna mais aberto, mais patente no Getsemane. E, se não me engano, Lucas é o que mais expressa essa conversa de Cristo com Deus de forma aberta, dizendo para Deus assim: Senhor Deus, eu sei que pode passar esse cálice de mim, se o Senhor quiser. Passa de mim, eu já não aguento mais isso, Senhor. Mas aí ele novamente fala: mas seja feita a tua vontade. Então, a maneira dele vencer em todos os momentos foi buscar a Deus. Essa dependência completa, plena do Pai, é a maneira como ele venceu. Muito interessante, Leonardo. Carlos, nós dizemos, o cristianismo ensina que a morte de Cristo foi uma morte substitutiva. O que significa isso? Morte substitutiva. Em termos bem práticos, significa entender que Cristo morreu em nosso lugar. Cristo não tinha pecado nele, então ele não merecia. Por nenhum critério, ele não merecia a morte. Nós temos pecado em nós merecemos a morte. Sim. Quem morre no nosso lugar? Jesus. Para nos libertar da culpa do pecado, do poder do pecado, e lá no final da presença do pecado, Cristo morre como um substituto do pecador. Isso, Carlos, atende à exigência da lei, à expectativa de Deus? Perfeitamente. Deus solucionou o problema do pecado de forma que não extrapolou a lei, manteve o cumprimento da lei, porque violar a lei seria contra o próprio caráter de Deus e o próprio Deus não faria isso, mas ao mesmo tempo sendo misericordioso a tal ponto de morrer em nosso lugar, de pagar em nosso lugar a penalidade final da transgressão e da rebelião à lei. Sabe o que eu fico pensando, Leonardo, que o diabo quis tomar Deus de surpresa, né? Lá no Getsemane. Mas na cruz do Calvário foi Deus que tomou de surpresa o diabo, porque ele fez a exigência, mas ele cumpriu a exigência ao mesmo tempo. Pensando nisso, Leonardo, qual a importância da morte de Cristo para a igreja e para nós individualmente? Cristo na cruz pagou aquilo que nenhum de nós teríamos condição de pagar, a não ser por nós mesmos. E ele faz isso por toda a humanidade, passado, presente e futuro. A cruz é algo tão tremendo que nós vamos passar a eternidade inteira tentando entender de forma plena e nunca vamos entender. Eu creio que não é necessário para uma pessoa hoje responder com todos os pontos e vírgulas qual é o sentido da cruz. Mas o que nós mais precisamos é crer em Cristo, no Cristo crucificado, no Cristo ressurreto e no Cristo que está voltando. Qual o significado da cruz? Quando olhamos para o santuário, a cruz é o sacrifício, é a ovelhinha que morre no lugar do pecador, não é? Quando olhamos para a cruz, nós vemos Deus conseguindo que a justiça e a paz se beijem. Quando olhamos para a cruz, nós vemos a resposta para o sofrimento da humanidade. Quando olhamos para a cruz, nós vemos como Deus é um Deus sábio. Quando olhamos para a cruz, nós vemos como Deus é um Deus amoroso. Então, a cruz, isso, algumas coisas que estamos falando, o significado da cruz, tudo. Mas isso não tem sentido nenhum se eu não aceito a cruz pela fé na minha vida. É necessário que o que Deus fez na cruz do Calvário seja aceito na vida de cada indivíduo. Ele morreu por toda a humanidade, mas isso só se faz real e operante quando eu, pela fé, aceito na minha vida. Agora, interessante, Leonardo. Carlos,
Eu estava pensando aqui que há muitos livros, best-sellers até, que falam do amor de Cristo, do amor de Deus pela humanidade, do Cristo que salva, do Cristo que é modelo. E me parece que é muito difícil encontrar literatura, assim, que vende muito, que trate do compromisso do ser humano com esse Deus que salva. E aqui Filipenses 2:9 fala assim, 2:10 fala assim, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho. Carlos, eu estava pensando no seguinte, a vida de Cristo foi exemplar. Qual deveria ser a minha resposta diante dessa vida exemplar ofertada em meu lugar? O verso 11 nos responde, e toda língua confessa que Jesus é Senhor. Quando a gente fala, existem dois lados de uma mesma moeda quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, para a vida de Cristo, o ministério dele. Cristo é o nosso Salvador, e nesse aspecto ele é o nosso substituto incomparável. Entretanto, ele tem que também ser o Senhor da nossa vida. E para isso, ele mesmo se apresenta como nosso exemplo. Então, o efeito de eu aceitar a Cristo como meu Salvador é eu aceitá-lo também como Senhor da minha vida. E procurar viver segundo o exemplo, o santo exemplo que ele nos deixou. Me permitiria uma exceção? Se você comparar o verso 10 Filipenses de 2:10. Filipenses 2, 10 e 11, com o Êxodo, capítulo 34, verso 8 e verso 9, Então vamos fazer essa comparação. nós vamos ver que a contemplação desse Cristo nos leva à verdadeira adoração. E adoração nada mais é do que isso aí. Êxodo 34, 8 e 9, né? 8 e 9. Quando Deus se revela a Moisés como Deus misericordioso e de justiça, ele vê a bondade de Deus, a glória de Deus. Qual é a atitude de Moisés? Êxodo 34, 8 e 9. Imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Quando Cristo morre e é exaltado, veja, é interessante que ele a si mesmo se humilha, mas quando ele é exaltado, ele não se exalta, quem o exalta é Deus. E quando ele é exaltado, então qual é o resultado disso? Salvação, adoração. Da mesma maneira, se dobre todo o joelho, diz Filipenses 2, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Quando nós dizemos que Ele é Senhor, eu estou dizendo que eu sou o escravo de Deus. Agora, Leonardo, é apenas uma confissão? Eu vou dizer assim, o Senhor é Deus, o Senhor... É uma confissão? É um reconhecimento puramente verbal? Ou é uma vida vivida considerando Cristo como Senhor? Tiago diz que os demônios creem que Deus existe e tremem, mas fé sem obras é morta. É necessário aceitar tudo isso pela fé em adoração constante, mas viver na vida que Deus quer que nós vivamos. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos por Deus. Se a salvação de Cristo não resulta na transformação de vida, é porque não houve salvação. É verdade que essa transformação, a transformação que é a santificação, que é a obra de uma vida, não é? Mas salvação, adoração, resulta numa transformação de vida. Agora, nós começamos o nosso estudo falando sobre a unidade, não foi? Sim. A vida cristã, a unidade, que a unidade é necessária, que a unidade é possível. O que a unidade tem a ver com tudo isso que estamos falando da pessoa e da obra de Cristo? Que Paulo apresenta a pessoa e as obras de Cristo como um exemplo de humilhação, no sentido de humildade, porque só uma atitude como essa é capaz de trazer para a igreja, pelo poder de Deus, a tão almejada unidade entre os cristãos. Se você vê, depois de tudo que ele esboça aqui, ele vai, lá no capítulo 4, verso 2, ele manda um recado para duas pessoas na igreja. Rogo a Evódia
e rogo assim, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, ele está aqui agora aplicando o que lá atrás ele esboçou e falou, em teoria está dizendo, olha, isso é prático. Pensem concordemente em quem? No Senhor. No Senhor. A mesma expressão usada. E aqui no capítulo 2, verso 12, ele diz, assim, pois, amados. Então, ele fala, nos versos anteriores, no verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão o que é do outro, e cada um considere o seu semelhante como superior a si mesmo, dá o exemplo de Cristo, aí depois ele volta. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, e então ele vai dizendo como é que se vive a vida cristã, não é? Verso 14, né? Interessante aí, ó. Fazei tudo sem murmurações e nem contenda. Vamos a uma questão prática aqui, Carlos. Imagina uma igreja, o pessoal está brigando, se cutucando, um falando mal do outro, um xingando o outro, desejando mal do outro. Qual é o procedimento bíblico para obter a unidade tão bem descrita aqui em Filipenses? Entender a pessoa e as obras de Cristo. Quer dizer que sem Cristo não tem unidade, né? Não tem. Ora, se ele que é o rei do universo fez tudo para mim, quem sou eu para ficar brigando com o meu irmão achando que eu sou melhor do que o outro? Sabe que isso é muito interessante? Porque muitas vezes as pessoas gastam tempo buscando resolver conflitos quando deveriam começar onde? Conhecendo a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo. Ao conhecer a pessoa de Cristo, ao aceitá-lo como Senhor e Salvador, a unidade é uma consequência. Diante de Cristo, todo joelho se dobra. E se o seu joelho está dobrado, o meu, o dele e o dos outros, quando a gente olha uns para os outros, de joelhos diante de Cristo, Qual vai ser a atitude, né? qual será a nossa atitude? Será que nós ainda vamos nos levantar para nos desunirmos, ou brigarmos uns com os outros, contendermos uns com os outros? Entende que Paulo mostra aos filipenses qual é o remédio para curar essas picuinhas, enquanto as pressões de fora já estavam assolando a igreja. Não teríamos nós muito o que aprender com essas lições aqui. Certamente. Bom, Leonardo, temos um tempo muito rápido para um último recado aqui. O que podemos dizer a esta pessoa que está desejando a unidade? Agora nós descobrimos aqui que precisa conhecer a Cristo, aceitá-lo como Senhor Salvador. O que essa pessoa, esse amigo, amiga que nos acompanha, depois de desejar a unidade, qual é o próximo passo a dar? Para que ele possa aplicar ali na sua comunidade que ele frequenta ou na sua família? O livro de Efésios, eu acho que expande um pouquinho mais. É possível ir ao livro de Efésios? Sim, rapidinho. Isso, rapidinho, capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 1 em diante. E ele vai dizer como isso é possível na vida prática. Sim. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Excelente. E aí o verso 7 ele diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Em Cristo, todas essas atitudes são possíveis, porque aos olhos humanos o desejo é suplantar uns aos outros, mas em Cristo é possível unidade. Muito bem. Olha, Leonardo, muito obrigado por sua presença aqui no programa, para nos ajudar a compreender. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. Você quer unidade na sua família, na sua igreja? Só tem um caminho. Conheça Jesus Cristo e aceite-o como seu Senhor e Salvador. E então, a unidade será um resultado, uma consequência disso. Que Deus abençoe você e nos encontraremos no próximo programa Teólogos.